Bom, acho que já entraram, alguns aí e já esperamos 5, 6 minutos, então vamos começar o evento, né. Eh, Queria começar agradecendo muito ao governo britânico, à embaixada, todos de lá que participaram, né, que colaboraram com esse estudo que está sendo lançado agora aqui. Foi um estudo de alguns meses, né, e para os participantes é importante saber que vocês vão receber o material, tá. Vão receber ainda hoje o material, que consiste em uma cartilha e um relatório diagnóstico sobre a LGPD, seus impactos, em alguns setores da indústria e, principalmente, quais são as oportunidades e desafios enfrentados por empresas tanto atuantes no Brasil como até internacionais que queiram vir para cá, né, tendo como foco aí, obviamente, o Reino Unido. Então, agradeço a todos os participantes, agradeço ao governo britânico e principalmente aos nossos palestrantes também aqui, né, a Miriam e o Domingo, que eu vou apresentar corretamente depois, né, trazer aí o background deles, falar um pouquinho deles, porque são grandes especialistas na matéria, né, a Miriam no campo jurídico, e também de um pouco aí de segurança, tecnologia, né, Miriam? E o Domingo, um perito e com vasta atuação muito, muito importante aí na área, principalmente em termos de incidente de segurança, né? Que vai ser o tema do nosso segundo painel, após a apresentação da Miriam sobre as funções da NPD. Está todo mundo querendo saber também sobre como a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai atuar aqui no Brasil. Então, eu passo a palavra agora para o Martin, que é o representante do governo britânico. O Martin é diretor de Comércio e Investimento estrangeiro e no Brasil, né? Na América Latina e no Caribe. O Martin começou em sua função como diretor de Comércio e Investimento Brasil e de Investimento Estrangeiro direto. Então, foi desde julho de 2019 que ele iniciou essa função, né? E ele trabalha para o governo britânico há 11 anos. E o posto mais recente dele foi como cônsul-geral adjunto em Chicago, nos Estados Unidos. Atualmente, ele está no segundo cargo no Brasil, trabalhou em São Paulo entre 2010 e 2014, antes de se juntar ao Foreign Office. O Martin trabalhou também no setor privado no Reino Unido e na Itália. E ele nasceu em Lancashire, no norte da Inglaterra, e se formou em Biologia pela Universidade de Bristol. Muito interessante essa formação, né, Martin? Por favor, agradeço a sua participação e peço, então, para você apresentar aí um pouco do nosso projeto e um pouco da nossa parceria com o governo britânico. Em nome do Felsberg Advogados, agradeço a todas e dou início aqui ao evento. Obrigada. Obrigado, Clarissa. É muito bom estar aqui. Obrigado pela introdução. Eu sei que foi uma experiência ótima para meus colegas que trabalharam com o Felsberg nesse projeto. Então, é bom agora começar a ver esses resultados. E bem-vindo todo mundo. Bem-vindo para nosso seminário hoje, em que teremos uma conversa entre especialistas em proteção dos dados. Eu sou Martin Woolley. Eu sou diretor de Comércio e Investimento na Rede Diplomática Britânica aqui no Brasil. Estou baseado em São Paulo, mas temos uma presença também em Brasília, Rio, Belo Horizonte, Recife e outras cidades. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse é um evento muito importante pelo governo britânico, que se orgulha em apoiar o intercâmbio de melhores práticas com países parceiros, principalmente um deles sendo o Brasil. E a agenda de proteção de dados é um assunto emergente e cada vez mais relevante no cenário doméstico e também no cenário internacional. Eu não sou uma especialista em proteção dos dados. Eu sei que a maioria das pessoas também não são. E muitos devem ter se perguntado o que isso tem a ver comigo,
o que isso tem a ver com a minha empresa, o que isso tem a ver com meus colegas e meus clientes. E esse evento vem da necessidade de responder essas perguntas. E a parte de um projeto conjunto com Felsberg Advogados, que você mencionou, para entendermos quais são os desafios comuns entre o Brasil e o Reino Unido e quais são possíveis oportunidades. Um dos produtos dessa parceria foi um relatório que analisa as interfaces entre a legislação britânica e brasileira, que você também mencionou. Procuramos entender a base legal nacional e internacional para explorar como podemos nos unir para vencer esses desafios. E também entendemos que proteção de dados é uma agenda em constante evolução. Certamente não subestimamos esses desafios. 37% das empresas do Reino Unido relataram um incidente de violação de dados à nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se chama o Information Commissioner's Office, nos últimos 12 meses. Isso, 30% das empresas reportaram alguma coisa no último ano. Isso, é claro, está intimamente ligado a questões de segurança cibernética. Uma pequena empresa no Reino Unido é hackeada com sucesso a cada 19 segundos. Cerca de 65 mil tentativas de hackear pequenas e médias empresas acontecem no Reino Unido todos os dias e cerca de 4.500 dessas são bem-sucedidas. Naturalmente, não é apenas o setor privado que sofre com isso. E no último ano, ativamos tentativas de ataque no nosso sistema de saúde nacional durante a crise do coronavírus, que teria um impacto significativo em nossa capacidade de proteger nossos cidadãos. No Brasil, a legislação de proteção de dados entrou em vigor ano passado e agora passa num processo interno de discussão e implementação. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas com a instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o país tem tudo para estabelecer bases sólidas para uma legislação que protege os cidadãos e abre portas para parceiros internacionais como esse com o Reino Unido. Tudo isso destaca a importância de aprender uns com os outros e esperamos que o evento hoje seja útil para ajudar o Brasil na jornada de adequação à LGBT. Além de abrir as portas para o diálogo entre o Reino Unido e para trocar experiências e também para reforçar nossa parceria histórica. À medida que o Brasil continua sua jornada na construção da sua cultura de proteção de dados, esperamos apoiar a promoção de padrões mínimos na construção de um ambiente propício para cidadãos, governo e empresas. Espero que após essa hora de evento, todos possamos sair com um entendimento maior sobre a importância dessa agenda e que seja possível abrir caminho para respostas e também para mais perguntas sobre proteção de dados. Afinal, esse é um tema que provoca muitos debates. Bom, agradeço a presença de todos vocês, a participação de todos vocês, agradeço também nossa parceria incrível com Felsberg Advogados e espero que tenham todos um evento ótimo. Obrigado. Muito obrigada, Martin. Você trouxe até esclarecimentos importantes sobre a cultura de proteção de dados que a gente precisa ter aqui no Brasil, né? A lei é nova e a primeira lei, né, geral de proteção de dados. Então, de fato, a gente precisa tanto divulgar, né, quanto conversar sobre o assunto e tentar estabelecer mais essa cultura aqui. E, para isso, a gente já tem a nossa NPD, né, nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aí,
estruturada e com os diretores, enfim, eles estão lançando material, eles estão divulgando bem, né, enfim, o planejamento deles para os próximos meses. E quando eu falo eles, eu estou incluindo, obviamente, aqui a nossa Miriam Wimmer, né, que é uma das diretoras da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que vai participar aqui do nosso evento, né? A gente vai ter agora um painel com ela para que ela traga para a gente aí, como eu falei já antes, né? Quais são as funções dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira, né? E como ela vai atuar, então, tendo em vista aí que, principalmente, né, que a LGPD ela é primordialmente principiológica, né? Com muitas cláusulas que a gente espera, né, muitas disposições que a gente espera aí, algumas diretrizes, né, algumas interpretações que a gente aguarda que a autoridade nacional, outras autoridades também tragam a respeito da lei para ficar tudo mais claro para a gente. Então, Miriam, passo a palavra para você. Só me esqueci de apresentá-la, vou apresentá-la aqui. A Miriam tem um vasto currículo, né? Ela além de diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, né? Mestre em Direito Público pela UERJ, ela possui a certificação do CIPPI, né, da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, foi bolsista do Programa Internacional da Universidade de... E aí você me corrige se eu estiver errada aqui na pronúncia, Miriam. De Waseda, em Tóquio, entre 2001 e 2002. É servidora pública desde 2007, tendo ocupado cargos de assessoramento e direção em diferentes organizações, como a Anatel, o Ministério das Comunicações e o MCTIC, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, ela tem aí muita experiência nessa área, principalmente de comunicações, né, que virou muito da tecnologia, né, Miriam? E principalmente na questão de inovações, né? E ela é professora do corpo permanente do mestrado profissional em Direito do IDP, do Instituto de Direito Público, né, Miriam? E professora convidada de Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais em diversas instituições. Então, agradeço muito a sua participação aí e vai ser super importante escutar de você quais são aí as funções e o que vocês estão planejando para o Brasil em termos de privacidade e proteção de dados. Obrigada, Miriam. Muito obrigada, Clarissa. Eu queria começar te agradecendo a gentileza do convite, o contato e a sugestão de integrar esse painel. Estou muito feliz de estar aqui ao lado do Domingo, do Martin e ao seu lado também, Clarissa. Então, é sempre muito bom ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e desse assunto que é tão novo e tão misterioso, né, para muitas pessoas. Eu ouvi a fala do Martin e eu percebi que ele tocou em alguns pontos super importantes e que ele deu ênfase, inclusive, à questão de segurança da informação, incidentes de segurança, ataques e tal. Um ponto que eu acho interessante salientar logo de início é que a LGPD é uma norma que não veio apenas para propor um nível maior de segurança da informação, mas para, de maneira mais ampla, ensejar e propiciar um tratamento mais responsável de dados pessoais nos diferentes âmbitos públicos e privados onde esses dados circulam, né? Então, trata-se essencialmente de uma norma voltada à proteção de direitos fundamentais, né, conforme a construção jurisprudencial mais recente, e nesse sentido, eu acho que um ponto de partida muito importante para a discussão sobre a LGPD é a compreensão de que essa norma entra em vigor no momento em que a gente passa por um processo estrutural de transformação, a transformação digital, né, que se verifica tanto nos âmbitos do poder público como também nos diferentes setores econômicos. E nesse cenário de transformação digital, o dado pessoal se torna um importantíssimo ativo, né, um insumo para as mais variadas atividades econômicas ou do próprio poder público, e ao mesmo tempo o dado pessoal representa uma projeção da personalidade humana, né? É por meio de bits e bytes que eu manifesto pedaços da minha personalidade aí no ambiente digital. E justamente a LGPD é aprovada e entra em vigor agora no Brasil com o objetivo
de proteger os dados pessoais sem desconsiderar o fato de que eles são também esse elemento tão importante da moderna economia digital. Então, buscar realmente esse ponto de adequada proteção, de viabilizar que o dado flua de maneira adequada, preservando um alto nível de proteção para o titular, é o objetivo da LGPD. E para isso, a LGPD institui um regime de proteção que é muito parecido com o regime europeu, com o regime também que existe no Reino Unido, que é um regime ex ante de proteção. O que significa isso? Significa que para que se possa tratar dados, é preciso antes identificar uma base legal autorizativa, né? Então, o dado pessoal ele é definido pela lei de uma maneira muito ampla, né? Um dado relacionado a uma pessoa natural identificada ou identificável, e qualquer coisa que se faça com dado pessoal é caracterizado como atividade de tratamento e, portanto, precisa encontrar uma base legal. E nossa lei é generosa em termos de bases legais, nós temos aí 10 bases legais, no regulamento europeu, por exemplo, são apenas 6, né? Existem algumas nuances, algumas pequenas diferenças com relação à legislação brasileira e à europeia, mas a lógica é muito parecida. A lógica é de que esse dado pessoal ele deve ser protegido, né, ao longo de todo o seu ciclo de vida, com base nessa ideia que é tão importante, tão inspiradora, que é a ideia da autodeterminação informativa, ou seja, ao titular de dados cabe o protagonismo, né, quanto às formas em que esse dado será tratado. E essa é uma lógica que foi incorporada na LGPD depois de um período de, acho que cerca de 10 anos aí de discussão, tanto dentro do poder público como também no Congresso Nacional, e ao aprovar a lei, o Brasil se insere aí num rol de países, de mais de 130 países no mundo que já possuem legislações dessa natureza, e um aspecto importante para se destacar é que dentre esses 130 países, cerca de 90% promoveram a criação de autoridades, normalmente autoridades independentes, né, responsáveis por zelar pela sua implementação. E esse é o caso também do Brasil, né? Então, no desenho da LGPD, uma peça essencial do quebra-cabeça é a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD, né, conforme já explicado pela Clarissa, na qual eu hoje estou trabalhando. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o papel da ANPD, para que serve a ANPD, por que precisava realmente criar mais um órgão administrativo, é uma pergunta bastante recorrente, e eu acho que para responder essa pergunta é preciso também lançar um olhar sobre as variadas funções, né, as missões que uma autoridade de proteção tem. Quando a gente olha para a literatura internacional, muitas vezes o que se percebe é uma ênfase na ideia de que são papéis múltiplos, são papéis plurais, né? Então, além de tarefas tradicionais, né, que são parecidas com as de agências reguladoras, de regulação, né, normatização, fiscalização, sancionamento, existe um papel muito importante de educação, né, e de promoção de uma mudança cultural. E esse é talvez o maior desafio que nós temos no Brasil, porque aqui, diferente da Europa, que tem 50 anos de discussão sobre o tema, aqui é um assunto novo, é um assunto sobre o qual as pessoas ainda pouco sabem, né? E eu acho que promover essa mudança, seja para os indivíduos, ou seja no nível das organizações, seja elas grandes, pequenas, e no próprio poder público, é talvez a nossa missão mais desafiadora, né? A ANPD tem ainda um papel muito importante de articulação institucional, porque de fato a LGPD, que é uma norma muito transversal, relaciona-se de uma maneira bastante complexa com outras normas pré-existentes, sejam normas setoriais, então nós temos no Brasil setores regulados, como saúde, telecomunicações, setor financeiro, seja também relacionando-se com outras normas transversais, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Brasileira de Defesa da Concorrência, né? E da mesma forma, justamente porque temos aí uma pluralidade de normas legais que podem incidir sobre o mesmo fato, temos também uma pluralidade de órgãos dotados de competências reguladoras, né? Sejam agências, sejam órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sejam ministérios públicos, né? Então, um papel muito importante também atribuído à ANPD é justamente de funcionar como uma espécie de eixo central desse sistema muito complicado de proteção de dados pessoais que a gente tem, atuando como o único órgão capaz de expedir normas sobre o assunto, à luz da LGPD, e também como órgão responsável por fixar a interpretação da lei de maneira definitiva na esfera administrativa. Então, esse papel de interpretação da norma, de fixação dos melhores entendimentos quanto ao seu significado, é também um dos papéis que me parecem ser mais importantes, considerando esse cenário muito fragmentado de enforcement que a gente tem aqui no Brasil, e a necessidade de trazer segurança jurídica, né?
A ANPD tem ainda um papel muito importante no que concerne a própria inserção internacional do Brasil, porque cabe a nós avaliar, por exemplo, os mecanismos que permitem a transferência internacional de dados. E eu sei que para muita gente falar em transferência internacional parece que é uma coisa só para as big techs, né? Só para as grandes empresas, mas a verdade é que nesse nosso mundo digital interconectado, transferir dados de um país para o outro está no nosso dia a dia, na hora que a gente entra numa rede social para conversar com alguém, na hora que a gente entra numa plataforma de compras, na hora que a gente faz uma chamada via Skype ou via Zoom, né, qualquer aplicativo dessa natureza, na hora que a gente faz uma compra com cartão de crédito internacional, tudo isso envolve transferências internacionais de dados pessoais, que serão também regulamentados pela ANPD. Então, um papel importante que nós temos também é fazer com que o Brasil se torne um país tanto amigável para receber dados oriundos de outros países, como também um país que possa exportar dados, preservando esse padrão de proteção que a nossa legislação estabelece. Então, como você pode ver, Clarice, é um conjunto de competências vasto, né, de difícil execução, e a gente tem hoje um time realmente bastante enxuto, para usar uma palavra delicada, né? A ANPD foi criada formalmente apenas no dia 6 de novembro do ano passado. Então, a LGPD já estava em vigor, a ANPD foi criada mais ou menos, pouco menos de 2 meses após a entrada em vigor da LGPD, e no dia 6 de novembro a ANPD tinha 5 pessoas, eram 5 diretores. Então, nós tomamos posse, nós fomos levados para uma sala de reuniões e os colegas da presidência, bom, agora vocês podem começar, né? Ficamos, né, nós olhando um para a cara do outro, bom, por onde começar, né? Como é que a gente começa a enfrentar um desafio desse tamanho? E o que nós fizemos, além de, enfim, tratar de questões muito básicas, de, né, montar equipe, olhar currículos, encontrar um espaço físico para trabalhar, né, mesa, cadeira, a gente também começou a pensar em como estruturar nossas atividades de modo enfim, atacar esses desafios de uma maneira estratégica e também dar muita visibilidade para a sociedade quanto aos nossos próximos passos. Isso me parece crucial, sabe, Clarissa, porque, em primeiro lugar, existe uma expectativa muito grande sobre a ANPD, visto que a nossa lei é complexa, é principiológica, como você disse, e requer interpretação ou complementação em inúmeros aspectos, né? E também porque existem impactos econômicos muito diretos, né? Então, a depender de como se interpreta uma base legal ou um princípio, isso pode afetar profundamente os modelos de negócio, as formas de operacionalização, né, de atividades de tratamento que estão no coração de muitas empresas e de órgãos públicos também, né? Então, o que nós buscamos fazer logo nesse primeiro momento foi trabalhar em cima de um planejamento estratégico, né? E aí, o planejamento estratégico é um documento que, enfim, ele é singelo, ele tem previsão de 2 anos, e nele nós identificamos nossos principais alvos, né, nossas principais linhas de atuação. E a primeira, né, a gente identificou 3, a primeira é justamente o fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais. Porque, de novo, né, a gente está aqui num país em que às vezes as leis pegam, às vezes não pegam, e é um pouco inocente ou ingênuo a gente achar que só porque a lei entrou em vigor, agora, repentinamente, os dados estarão todos muito bem protegidos, né? De fato, a eficácia, a efetividade de uma norma depende principalmente da sua aceitação pela sociedade, da sua incorporação nos processos cotidianos de organizações públicas e privadas, né? E nós entendemos que a forma de promover uma mudança de cultura não é necessariamente apenas por meio do chicote, né, da aplicação de sanções pesadas, de multas elevadíssimas, né? Mas também por meio de um processo de educação, de diálogo, de construção, e para isso a gente previu dentro desse eixo não apenas iniciativas de capacitação, mas também publicação de guias, de documentos de boas práticas, um diálogo construtivo, tanto com, enfim, atores do setor privado, como também no próprio setor público, articulação institucional, e também articulação internacional, que nos parece muitíssimo importante, e aqui eu aproveito para comentar que temos tido até o momento uma excelente interação com a ICO, por exemplo, que é a Autoridade Britânica de Proteção de Dados, assim como também com o DCMS, que é a área responsável por transferências internacionais e assuntos digitais de maneira mais ampla dentro do Reino Unido, assim como também com outras autoridades, tanto na Europa como em outros países, né? Então, buscar aprender com a experiência de quem já está um pouquinho mais avançado que nós, nos parece também muitíssimo importante. A gente está percorrendo aí essa trilha de maneira bastante entusiasmada. O segundo eixo é o eixo normativo, e aí eu vou falar logo em seguida sobre a agenda regulatória, mas apenas para comentar que, de fato, né, é preciso estabelecer
prioridades, né, quando a gente trata de regulamentação, e essas prioridades têm que ser estabelecidas com base em critérios que façam sentido, né? Não é porque eu gosto de inteligência artificial que esse tem que ser o primeiro ponto a ser endereçado pela ANPD. Então, o que nós fizemos também dentro desse eixo foi publicar uma agenda regulatória baseada numa percepção de temas que são mais urgentes, que afetam mais diretamente o dia a dia das pessoas, o dia a dia das organizações, e também temas que ensejam um impacto econômico mais imediato e mais relevante. Então, eu vou detalhar logo em seguida. Tá? E só para concluir, o terceiro eixo do planejamento estratégico diz respeito à própria institucionalidade da ANPD. Então, como eu falei, nós somos uma organização muito pequena hoje, nós temos, ao todo, incluídos 5 diretores, 30 pessoas. Eu sei que tem escritórios que tem 3 vezes essa quantidade de advogados só para lidar com temas de LGPD, então realmente a gente está um pouquinho outnumbered ali, né? Overworked e understaffed, como se diz. Mas, de fato, a gente tem necessidade de aprimorar essa estrutura, e a própria LGPD indica que a nossa natureza jurídica atual é uma natureza jurídica provisória. Né? Então, hoje nós estamos vinculados à Presidência da República, nós somos um órgão da administração direta, dotado de autonomia técnica, autonomia decisória, mas a gente entende, a própria legislação indica que é importante que essa natureza jurídica seja aprimorada para que passemos a integrar a administração indireta, né, preferencialmente conforme uma autarquia especial, que é a natureza jurídica também das agências reguladoras, que possuem garantias reforçadas de independência decisória, também de autonomia administrativa, orçamentária e assim por diante. Isso é muito importante, assim, não apenas porque é uma boa prática internacional e se adequa aos melhores exemplos que nós temos no mundo, mas também porque nós somos uma autoridade que tem a responsabilidade por fiscalizar tanto o setor público como também o setor privado, né? E nesse sentido a certeza de que nós não estaremos sujeitos a influências políticas ou ao vai e vem, né, dos ciclos eleitorais é uma coisa muito importante para trazer segurança jurídica para todos, inclusive para nós que temos a responsabilidade de decidir de uma maneira bastante transparente e técnica. Né? Então, esse é o terceiro eixo. E aí, detalhando um pouquinho a questão da agenda regulatória, né, como eu disse, nosso objetivo aqui foi dar transparência, foi dar previsibilidade. Não existe uma obrigação jurídica, uma obrigação legal de publicar uma agenda regulatória, mas entendemos que é uma boa prática, porque permite que as pessoas saibam o que a gente vai fazer, né? Que não tenham surpresas, que não apareça no dia seguinte aí uma proposta normativa que caiu do espaço. Né? Então, nós elaboramos essa lista também pensando num período de 2 anos, e foi um processo muito interessante, porque, claro, nós somos 5 diretores, cada um traz uma perspectiva, uma visão, uma bagagem, né? E a partir da discussão entre todos os diretores foi possível ir afunilando, e assim, quem acompanha o trabalho de setores regulados, de agências reguladoras, por exemplo, sabe que uma agenda regulatória ela apresenta metas que, enfim, não são rápidas, né? Normalmente um regulamento numa agência, na Anatel, por exemplo, leva no mínimo 1 ano, né? Entre ser proposto, passar por consulta pública, ser aprovado e tal. E a gente aqui, de maneira um pouco ousada, previu 10 itens na nossa agenda regulatória, 10 itens para serem iniciados, mas não necessariamente concluídos num prazo de 2 anos, porque é claro que, a depender da complexidade da matéria, pode ser necessário um estudo mais aprofundado, uma discussão um pouco mais prolongada. Vale também observar aqui que a legislação nos impõe um processo de construção normativa muito participativo. Né? Então, nós somos obrigados a fazer avaliação de impacto regulatório, consulta pública e audiência pública antes da edição de qualquer ato normativo, e nós temos também já incorporado a prática de, antes da consulta pública, fazer uma tomada de subsídios, que é um procedimento menos formal, né, por meio do qual a gente lança um conjunto de perguntas, e diz, olha, pessoal, nos expliquem, nos ajudem a entender o que está pegando, onde é que estão os problemas, quais são as melhores soluções, a que a gente tem que estar atento. Né? Então, a gente ainda acrescentou mais uma etapa de interação social, justamente por entender que enfim, essas normas vão afetar todos os setores da economia, é impossível que nós, na NPD, né, dentro das nossas salinhas, consigamos visualizar todos os desdobramentos das normas que serão estabelecidas e, portanto, processos muito transparentes e muito dialogados são fundamentais para que possamos chegar a boas soluções ou, pelo menos, errar menos. Né? Então, na nossa agenda regulatória, nós temos 10 itens. Em 2021, já cumprimos 2. Então, já publicamos o regimento interno, já publicamos o planejamento estratégico, nós já iniciamos processos de tomada de subsídios sobre 2, que são o tema da regulamentação diferenciada para micro e pequenas empresas e também a questão dos incidentes de segurança, e nesse caso a gente também deu algumas orientações
preliminares, publicamos um formulário para notificação de incidentes, criamos canais para isso também, e o processo de normatização vai prosseguir, né, ao longo dos próximos meses. E esse ano a gente ainda tem que tratar do regulamento de sanções administrativas e processo administrativo sancionador, que está atualmente em discussão interna, passou por uma etapa de consulta interna, e a questão do relatório de impacto à proteção de dados, que é uma ferramenta que faz parte de um pacote assim, de accountability, que a gente tem que reconhecer que é um conceito muito importante dentro da LGPD, né? E aí, no ano que vem, a gente tem a previsão de tratar de maneira mais detalhada sobre os direitos dos titulares de dados, o papel do encarregado, né, o que é, enfim, uma versão, talvez, do Data Protection Officer que a gente tem no GDPR, a questão das transferências internacionais e também uma explicação maior sobre as bases legais, porque, como eu disse, são generosas, mas também são cheias de pegadinhas, né, cheias de nuances e passíveis de múltiplas interpretações. Cada vez que eu pego uma base legal para estudar, eu me surpreendo com a proliferação de novas leituras, novos entendimentos, então eu acho que realmente é super importante que a gente possa, de maneira bastante segura, trazer um pouquinho mais de clareza sobre o que a ANPD entende com relação a cada uma das bases legais estabelecidas pela LGPD. E essa agenda regulatória, ela é um planejamento, a gente gostaria de segui-lo o mais fielmente possível, mas é claro que ela pode ser alterada quando surgirem outros assuntos que eventualmente se revelarem mais urgentes, né? Por exemplo, nós estamos nesse momento trabalhando num guia sobre os conceitos de operador, controlador, também alguns pitacos sobre encarregado, porque nós percebemos que esse é um assunto que gera muitas dúvidas e, portanto, é importante que a gente rapidamente produza documentos para começar a pautar e orientar um pouquinho melhor a discussão. E do mesmo modo, assim, a agenda não é uma camisa de força, mas é um roteiro que a gente gostaria de seguir, porque é importante para o nosso planejamento interno e também para a segurança jurídica para a sociedade como um todo. Então, eu acho que já esgotando meu tempo aqui quase, queria só concluir dizendo que, de fato, quando a gente olha o papel da NPD, os desafios são inúmeros, né? Eu diria que talvez nesse momento o foco tem que ser realmente na promoção de uma mudança cultural por meio do esclarecimento de conceitos e de um diálogo construtivo, um engajamento construtivo com os agentes de tratamento, sejam eles atores públicos, sejam eles atores privados, além enfim, da própria estruturação da NPD, que é um processo que, enfim, a gente vai colocando um tijolinho em cima do outro, dia após dia, e aos pouquinhos a gente vai se aproximando de um cenário, enfim, um pouquinho mais amadurecido e com mais segurança jurídica. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que tem ainda falas muito interessantes pela frente. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, Clarissa. Muito obrigada, Miriam. É super importante escutar esses esclarecimentos seus, e entender um pouco melhor, né, como vocês vão caminhar e saber que vocês estão nesse nível de programação já é muito útil e muito impulsiona até as empresas a se adequarem, né, entenderem que existe uma NPD aí com programações intensas. Então, super obrigada. Acho que você tocou em pontos que a gente espera com ansiedade aí sobre os esclarecimentos, mas, como você disse, é muito importante a nossa proatividade, né, em fazer parte dessas estruturas de diretrizes que vocês vão trazer, né? Então, o próprio artigo 50 lá da lei, né, sugere essa organização por parte das corporações, das organizações, né, principalmente de setores específicos, para que eles tragam aí sugestões, né, de diretrizes, porque, como você disse, é muito difícil vocês saberem exatamente como cada setor específico precisa, né, de medidas deles, né, de adequação, de segurança e tal, e quais são as dores deles para se adequar, né? E acho que foi muito confortante escutar o fato de que medidas preventivas, pelo que eu entendi, vão ser analisadas, né? A lei sugere essa análise e é legal escutar que essas medidas, ou que a autoridade não vai focar em multas milionárias, mas sim em trazer maior educação e zelar pela disseminação de uma cultura de proteção de dados, que é o mais importante hoje, né?
Então, super obrigada aí. Você mencionou a questão da segurança da informação, né, que já está aí na agenda de vocês, né? É o segundo ponto e que vocês já estão analisando e tal. Como você disse, hoje já há um canal de comunicação sobre os incidentes, né? A lei prevê que os incidentes de segurança, se trouxerem aí riscos, né, consideráveis para titulares, eles devem ser comunicados à autoridade, aos titulares. Então, eu já vou entrar aqui no nosso segundo painel, que é exatamente sobre medidas preventivas, né, e medidas posteriores, né, como fazer aí em casos de incidentes de segurança, principalmente de vazamentos de dados, né. E aí eu vou apresentar agora para vocês o Domingo Montanaro, que é um grande perito da área, né? O Domingo, eu acho que ele é um assunto que é de uma... ele tem dois pilares, né? Na verdade, três, né? Existe a governança, né? Que a empresa precisa se estruturar internamente para prevenção e solução, né? A própria lei traz a questão do plano de resposta a incidentes e tudo isso, mas existem também essas duas bases de jurídico e segurança/tecnologia da informação. E por isso a gente tem aqui o Domingo, que é um especialista na área de segurança e na área de atendimento aí a incidentes de segurança. E o Domingo aqui apresentando ele, né, ele é perito em informática com 20 anos de experiência na mitigação de risco cibernético para grandes corporações. E ele foca principalmente no pós-incidente. Através da empresa dele, da Ventura Enterprise Risk Management, ele tem atuado em relevantes incidentes e conflitos envolvendo tecnologia da informação, propriedade intelectual, espionagem, concorrência desleal, sabotagem, interrupção de operações. Ele é pioneiro em inteligência cibernética no território brasileiro. Em 2013, ele inovou construindo uma startup com uma plataforma de coleta e análise de ameaças, que em 2017 recebeu até um selo de empresa estratégica de defesa, o selo EED, do Ministério da Defesa do Brasil. Ele é coautor e coordenador de diversas obras, né, entre elas o Cyber Risk, Estratégias Nacionais e Corporativas sobre Risco e Segurança Cibernética, de 2020. Ele palestra, né, sobre pesquisas e experiências em 16 países já, treinando forças policiais e militares no Brasil e no exterior. E, além disso, ele é professor convidado em cursos de pós-graduação de escolas como INSPER, Escola Paulista de Direito, né? Poli, FGV, FAAP, enfim, tem muita experiência na área. Eu agradeço muito a sua participação aqui, Domingo, para a gente conversar um pouco sobre essa questão de segurança da informação. Se eu errei alguma coisa aqui nessa apresentação, pode me consertar, por favor. Então, bem-vindo. Obrigado, Clarissa. Nossa, muitíssimo obrigado aqui pela oportunidade de poder participar. Estou extremamente honrado. Que difícil falar depois da Miriam, depois de você, depois do Martin. Mas, sim, eu acho que o que eu posso trazer aqui, Clarissa, é um pouco da experiência daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, né? O perito está acostumado a entrar em cena depois que aquele risco se materializa, depois que o problema acontece. E eu tenho tido, ao longo da minha carreira, a oportunidade de ver tudo aquilo que dá errado, né? Então, é um momento interessante, e eu vejo que se fala pouco disso, e talvez é um pouco disso que eu posso trazer de centenas e centenas de casos que eu já trabalhei, coisas que a gente vê que no momento da prevenção são projetos bonitos, PowerPoints, cheques volumosos, investimento em tecnologia, isso e aquilo, mas que acaba dando errado, né? E aí a empresa, ou a organização de uma forma geral, né, acaba tendo que reagir àquele problema, e esse é muito do meu trabalho no dia a dia. Primeiro, qual foi a causa raiz desse grande problema? Segundo, qual é a extensão do dano? Principalmente hoje, numa era onde
existe uma diferença muito grande se você tem um vazamento de dados de 100 registros, 1000 registros, que tipos de dados, né? Qual a sensibilidade e o tamanho do impacto de acordo com os dados que vazaram, né? Ainda mais na era dos dados são o novo petróleo, que se coleta de dados nossos, todo mundo sabe, é uma questão imensa e praticamente descontrolada, diria até eu. A gente que está dentro da cozinha de muitas empresas, né, vendo aquilo que acontece, posso dizer que muitas vezes a gente fica até... Interessante isso. Nós, peritos, ficamos deslumbrados ali, até chocados algumas vezes, e às vezes até o próprio presidente, a própria diretoria, descobrem no pós-breach que se coleta tantos dados também, né? É um momento interessante. A gente vive essa surpresa junto com a diretoria, a presidência e, pasmem, até o conselho de algumas organizações dessas, porque é nesse momento que eu vou apresentar, por exemplo, uma situação de crise. Nós fazemos, enquanto minha empresa faz isso, né? Fazemos o gerenciamento da crise, nos comunicamos de forma ascendente, vamos ao conselho, vamos mostrando como está aquele procedimento. A gente costuma instaurar uma sala de guerra, colocamos os nossos peritos lá e a gente vai, leva todos os equipamentos, vai virando 24/7, óbvio, né? Precisa agir de forma bastante urgente, tempestiva e etc., né? E é sempre uma surpresa, né? E a gente costuma até dizer que muitas dessas corporações, se não todas, estão mais aprendendo pela dor do que pelo amor, né? Então, não é uma crítica, acho que é só uma mudança cultural, é uma observação que eu faço das minhas muitas andanças, do meu time que tem feito isso já nos últimos anos, onde as empresas as organizações, de uma forma geral, são surpreendidas com essas questões, né? Então, Clarissa, da forma que você quiser conduzir, eu deixo aí muito bom. a tua... Obrigada, Domingo. É isso aí. O que a gente vê é que quando existe, né, quando há um vazamento de dados, a atuação de vocês, peritos, é muito importante, né? E eu sei, né, por experiência própria, que é um trabalho enorme e intenso, né? Mas super importante. Um caso de sucesso, né? Juntos, hein? Fizemos um belo caso de sucesso. Um caso de sucesso de um final de semana varado, de noites em claro. Não tem como ser diferente. Então, eu imagino que vocês tenham aí muito trabalho, realmente. E, principalmente, né, acho que muitas empresas não sabem, mas o Brasil está no top tier, pelo menos, de algumas coisas. E uma delas é o ataque cibernético, né? O Brasil está entre os 3 países que mais sofrem ataque cibernético no mundo já há alguns anos. E vocês viram, né? E os participantes aqui também, com certeza, notaram que nos últimos meses isso tem crescido muito, pelo menos a notícia pública tem crescido muito, né, sobre isso, chegando aí a vazamentos que incluem dados de mais de 200 milhões de pessoas e tal, e até em órgãos públicos. Então, eu acho que isso talvez ajude, né, a interpretar o fato de que, ou pelo menos consolidar a certeza de que há 3 certezas nessa vida, né, como se diz por aí. Uma delas são o pagamento de tributos, a outra é a morte, a outra é quase certeza de que haverá um incidente, haverá um vazamento de dados, né? Então, acho que as empresas elas precisam o quê? Se preparar, porque se até então, né, até a vigência da LGPD, não existiam regras específicas, e aí falo gerais, né, porque óbvio que tem os setores regulados, mas não existiam regras determinando toda essa governança, as medidas de adequação e tal. Agora, é importante que, sabendo que há uma grande possibilidade, né, uma grande probabilidade de vazamento, que a empresa esteja adequada, porque ela poderá comprovar nesses casos que adotou medidas, né, que se preveniu de certa forma. Então, a gente já teve até alguns casos no Brasil de multas aplicadas antes mesmo da LGPD por conta de vazamento de dados, né? E em alguns deles houve uma diminuição dessas multas por conta de medidas de prevenção ou até orientações, né, no sentido de que essas empresas
adotassem medidas de prevenção. Então, é importante essa visão e que ela permaneça, né, para que as empresas adotem medidas de prevenção. Mas, se houver um incidente, né, como é que o Brasil tem agido em relação a isso? Quero ouvir um pouquinho de você, Domingo, como você tem verificado aí a constatação de um incidente, né? Será que o Brasil demora mesmo para constatar que houve um acesso indevido por parte de terceiros e tal, como diz aquele estudo, né, da Ponemon com a IBM de 2020, que o Brasil é um dos países que mais demora para constatar que houve um incidente, né, e mais de 100 dias só para identificar, né? E como é que está isso em relação à sua experiência, né? Queria saber um pouquinho de você. Então, a atuação, né, quando há uma identificação e como eles demoram para isso. A gente se a gente olhar, né, os arcabouços que falam de segurança da informação ou mitigação de risco cibernético, é importante a gente pontuar, tem 5 estágios principais, o próprio framework do NIST, o Cyber Security Framework, é o que eu mais gosto para explicar esse tipo de atuação. Veja, existem os 5 estágios, né? Primeiro, identificação. Quais são os ativos de negócio que eu vou proteger? Quem são os adversários? A junção de um ativo e de um adversário resulta numa ameaça. Essa ameaça, uma vez que ela se materialize, quanto ela vai custar para a empresa? O impacto financeiro não é o único, tem o dano reputacional, enfim, mas precisa mapear que tipo de risco e quantificar isso quando isso se materializa. Esse é o primeiro estágio, antes do próximo, que é a proteção. Veja, uma vez que você identifica e etc., aí você coloca, prioriza investimentos, né? Não só dinheiro, mas tempo também, né? Precisamos lembrar que é importantíssima a questão do processo e mais ainda do treinamento, pessoas e tudo mais, né? E depois a tecnologia dentro ainda nesse estágio de proteção. E aí sim, você vai gastar, enfim, com tecnologias diversas que fazem automação, etc. Isso no estágio de proteção. Depois tem o estágio da detecção, que é quando efetivamente você está vendo aqueles eventos que acontecem na tua infraestrutura de telecomunicações, de TI, enfim, e dizer, olha, realmente aqui tem um incidente. E aí, Clarissa, a tua pergunta é com relação ao momento que as empresas percebem. O que eu tenho visto no meu dia a dia é que as empresas acabam percebendo quando o adversário quer. Isso não é uma regra, mas na maioria das vezes. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu um incidente, isso gerou um evento, por exemplo, 6 meses atrás, 12 meses atrás, e isso está no meio de 1.500.000 eventos ao longo dessa base histórica. Esse especificamente tem lá uma bandeirinha vermelha, tal qual tem uma série de outros milhares com bandeirinhas vermelhas, que as equipes não dão nem conta muitas vezes, né? Tá lá, foi detectado um incidente de segurança pela tecnologia que você roda, mas aquilo não foi tratado, não foi derivado para uma análise humana, enfim, ninguém naquele momento, por mais que a tecnologia tenha detectado, o antivírus pegou, o firewall alarmou, mas ninguém viu. Passam-se os meses, muito provavelmente o adversário, o atacante, fez lá o que a gente chama de movimentação lateral, que começou a invadir uma série de outras máquinas, servidores. Sim, a gente está falando de centenas de computadores dentro da rede que ficam sob o domínio aí da gangue adversária, do adversário. Lembrando que o adversário não é só essa coisa de filme, da pessoa que trabalha para o exército de um outro estado, ou a gangue lá do leste europeu. Muitas vezes a gente está falando de alguém que já trabalhou na empresa, ou alguém que, pior ainda, que ainda trabalha na empresa, que de alguma forma foi cooptado, ou está com uma motivação passional ali, querendo fazer isso. Tem uma série de adversários e uma série de motivações. Isso dá toda uma matriz. Mas o fato é que essa atividade ilegítima e ilícita perdura aí por vários meses. Então, sim, é verdade esse negócio que a minha rede pode ficar invadida durante 1 ano, 2 anos, etc. Acontece o tempo todo. A gente trabalha nesses incidentes. A gente vai, faz a perícia e descobre que tem lá logins, ou seja, tem acessos não reconhecidos, ilegítimos do adversário de 1 ano e meio atrás, de 2 anos atrás.
E aí, durante esse tempo, e isso é um alerta aqui, né? Cada vez mais esses adversários têm copiado massas enormes de dados, o que a gente chama de exfiltração. Então, tira da tua rede, tira dos teus ativos de TI um volume enorme de dados para, num determinado momento, e aí o que mais acontece aqui no Brasil é a extorsão, né? Então, envia lá um e-mail ou deixa alguns arquivos ali mostrando, olha, se você não me pagar tantas criptomoedas, eu vou divulgar, eu vou vazar e etc. E é claro, agora, cada vez mais, sabe-se que esses vazamentos, de alguma forma, além do dano reputacional que sempre existiu, agora é passível aí de sanções diversas, como já era antes da NPD, e agora, certamente, vai entrar isso no radar também. Então, acho que objetivamente, Clarissa, a gente tem visto que isso se materializa no momento que o adversário decide muito mais. É claro que existem exceções, existem times super preparados, né? Por exemplo, você pega o setor financeiro nacional, o sistema financeiro nacional, as instituições financeiras, tem times de centenas de pessoas que estão lá fazendo todo o escrutínio desses eventos e tal, mas, infelizmente, pelo menos na nossa experiência, nós temos visto que a empresa só se dá conta, a organização só se dá conta que aquilo acontece quando o adversário decide que é o momento. É bem interessante até porque, enfim, essa gama essa larga possibilidade de pessoas, de players de todos os lados, de causarem ou de atuarem de forma ilegítima e até lícita, né, contra uma determinada empresa, que inclui até colaboradores da própria empresa, né, ou ex-colaboradores, né, isso acaba atraindo aí necessidade de prevenção até maior, mais profunda, né? E, enfim, acho que a lei traz algumas questões, né, sobre o privacy by design, por exemplo, né, que é um princípio que prevê que as empresas precisam pensar na privacidade e segurança da informação desde a concepção do produto, do serviço, né, até a sua execução, que inclui diversas medidas e princípios que a Anne Cavoukian trouxe desde 95 e tal. Então, e a nossa lei abarcou esse princípio do privacy by design e by default, que é super importante para a prevenção e para as boas práticas que precisam ser adotadas também pelas empresas para fins de segurança, né? E a lei, você mencionou que há aí medidas de prevenção e a questão do pós-incidente, né? Que a lei determina que haja um plano de resposta a incidentes, né? Então, as empresas precisam estar preparadas não só para o incidente, mas preparadas para o que fazer depois, né? E aí, nesses casos, é certo que serão avaliadas que medidas foram tomadas, se isso foi suficiente, né? Isso para fins de diminuir multas ou penalidades em geral. Mas você bem trouxe aí, Domingo, a questão do dano reputacional, né? O dano à marca, o dano reputacional, a perda de um ativo imaterial, que são as bases de dados, eventualmente, né, suspensas, sequestradas, vamos dizer assim, né? Acontece muito isso. Nesses casos, o dano reputacional pode ser muito maior, né? Então, até estudos dizendo que muitas vezes, em muitos casos, né, há uma perda de negócios muito mais considerável do que o valor de uma multa, né? Perda de negócios, perda de parcerias, perda de clientes e até maior investimento necessário para captar novos clientes, né? Por conta de um vazamento, né? Teve um caso no Brasil da Netshoes, por exemplo, que ela sofreu um vazamento de dados ali, estava no meio de uma rodada de investimento, possível venda, né? Acabou acontecendo a questão do vazamento de dados, de muitos dados, e aí foi bem complicada a questão da venda, né? Dizem que ela foi vendida por um preço muito menor do que estava avaliada antes desse vazamento. E até pensando em questões de multas e
e penalidades em geral, pode ser que a empresa sofra muito mais com outras sanções, né? Como, por exemplo, até no próprio caso da Netshoes, que foi determinada a comunicação individual para os titulares, né? Você comunicar individualmente para os clientes de, vamos supor, 200 mil clientes, né? Que houve um vazamento de dados e tal, isso pode ser muito mais custoso, né? É difícil uma empresa ter uma estrutura para isso, né? Mas eu queria saber de você, dito isso, passando para outro assunto agora, né? Eu queria saber para você quais são aí, o que você vê em termos de plano de resposta mesmo, concreto, né? O que você tem, de que forma você tem atuado nisso, e como é que é a infraestrutura para recuperação, por exemplo, de dados em casos de incidente de segurança? Tá, eu vou falar rapidamente sobre isso, até porque eu acho que a gente consegue separar em dois mundos aqui. Eu vejo isso no dia a dia, se parecem dois mundos completamente, duas realidades, inclusive econômicas, completamente diferentes. Você tem as grandes empresas que têm headquarter, por exemplo, tem a sede fora do país, grandes multinacionais, etc., ou grandes empresas, sei lá, as top 50, 100 do Brasil. Elas têm plano de resposta a incidentes? Tem. Tem uma área de segurança da informação bem estruturada? Tem. Eles estão efetivamente prontos, como se fosse uma brigada de incêndio, a atuar num incidente? Na grandíssima maioria das vezes, não. Então, eu vejo que os documentos... Ainda... Pô, Montanaro, você já atuou em incidentes onde existem planos de resposta a incidente? Claro, uma série deles, 20, 30, 40 nos últimos 2 anos. Os planos de resposta a incidentes foram seguidos? Não. Então, no momento daquela crise, aquele documento vira um documento que ninguém nem sabe onde está. E aí eu costumo dizer muito que é importante, de nada adianta você ter a política ali, né? Se você não tiver aquilo memorizado, treinado, etc. E aí a dica é a simulação. A brigada de incêndio precisa fazer isso, né? É uma coisa obrigatória, né? Se você precisa fazer aquela simulação, aquele exercício X vezes ao ano e tal, né? Todo mundo, o pessoal não gosta, putz, que saco, hoje tem que fazer de novo, tal, não sei o quê, mas tem que fazer. Da mesma forma, eu sempre encorajo, né? E quem aprende pela dor, quem passa por um grande incidente, começa a fazer essas simulações, e eu vejo isso na prática, e isso me deixa bastante contente, porque todo incidente tem um estágio muito bacana, que agrega muito para a companhia, que é o estágio de lições aprendidas. A forma como você muda, mexe na tua maturidade de risco cibernético, melhorando exatamente aqueles gaps que você verifica durante o exercício de resposta a incidente. Tem sala de guerra que demora 2 semanas, tem sala de guerra que demora 3 meses, né? Então, durante esse período, você vai detectando tudo aquilo que não tinha de trilha de auditoria, tudo aquilo que não foi seguido do plano de resposta a incidentes, etc. Então, esse é um mundo. O outro mundo é muito interessante, que é muito a realidade das empresas menores, médias, e eu acho que de todas as pequenas, que é, eu acho, tá? Que é, o incidente não vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa que cuida da TI aqui deve estar olhando para isso. Sabe? O diretor de TI, o gerente de TI, a gerente de TI, a coordenadora de TI, alguém de TI deve estar olhando para isso. Quando, na verdade, eu costumo dizer isso, né? A TI é o acelerador do negócio, né? Alguém precisa se preocupar com airbag, sabe? Alguém precisa se preocupar com o freio. Quando o carro está a 300 por hora, você precisa de uma preparação especial para poder aguentar o tranco ali, né? Então, eu acho que um pouco disso é o que falta, sabe? E aí eu vivo isso em empresas menores. No momento que nós vamos tratar um incidente, o dono da empresa, uma empresa familiar, até o presidente de uma empresa que é menor, olha para o seu responsável ali de TI, que normalmente segurança da informação fica dentro da TI, né, o que eu particularmente acho ruim, mas isso é uma outra discussão, e aí fala, por que você não viu isso? Por que você não cuidou disso? E aí as pessoas se olham do tipo, mas eu não estava cuidando disso, então ninguém estava cuidando disso, sabe? Então esse momento barata tonta, né, acontece muito nessas empresas menores. É como se as empresas não tivessem, essas empresas, eu posso dizer, que não estão efetivamente preparadas para passar por um incidente desses, né? E aí é muito importante, eu deixo isso como dica, que se a empresa de alguma forma se preparar para passar por isso, né, e pensar, tal qual num carro, o airbag, o cinto de segurança, essas coisas precisam acontecer, porque a qualquer momento você pode ter um acidente,
você precisa ter um mínimo de preservação de evidências, né? O pessoal da área de TI vai se preocupar em recuperar a operação o mais rápido possível, voltar a trabalhar no dia seguinte, etc. Só que no momento que você apaga essas evidências, porque você não sabe preservar, porque não está no teu job description até fazer isso, e etc., você tira a possibilidade da empresa descobrir se aquele incidente afetou 1.000 titulares, ou 1 milhão de titulares, ou 10 milhões de titulares. Então, imagine aí, Clarissa, voltando ao caso da Netshoes que você colocou, como é que você vai ligar para os titulares afetados se você não sabe se foram 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão? E aí tem muita gente que acaba tomando algumas decisões que aumentam o dano reputacional. Exemplo, eu não sei quantos clientes foram afetados, então reseta a senha de todo mundo. E aí todo mundo recebe lá um reset de senha e gera um desconforto total no pessoal. Ué, o que aconteceu? Será que eles foram hackeados? Que mais? Aí o call center começa a receber milhões de ligações, né? Do tipo, será que eu estou correndo risco? Ninguém me falou nada, sabe? Então, essas respostas nos primeiros momentos precisam já ser pensadas antes de acontecer um incidente, porque o que a gente vive na sala de guerra é sempre essa discussão e a gente tem que sempre tomar a decisão com base ali na informação que você tem naquele momento. Muito bom, Domingo. Acho que a gente pode até resumir um pouco. A gente passou aqui um pouquinho do horário, né? Então, eu vou ter que fechar o evento, obedecendo o governo britânico numa hora um pouco menos British, mas passando 6 minutos aí do tempo. Mas a gente também começou um pouquinho depois, né? Então deu 1 hora. E você tem muita coisa para falar, né? A Miriam também. Então espero que a gente consiga fazer um próximo evento também aqui, para trazer, inclusive, mais detalhes sobre essas questões de segurança da informação, que tipo de ataque cibernético existe, né? Como se prevenir exatamente sobre cada um deles, né? A gente já viu aí, em experiência de escritório, questões de falta de governança total, né? Então, incidente que aconteceu na empresa, tentativa de extorsão da empresa que aconteceu lá no e-mail de alguém do TI não informou as outras áreas, não chegou na diretoria. Quando você vai ver, aquela pessoa continuou mandando e-mails, aquilo se protraiu no tempo. 5 meses depois, que aquele incidente é de fato descoberto, e aí nisso você já perdeu um monte de coisa, né? Tanto de dados quanto de eventualmente uma publicação sobre isso e tal. Então, de fato, acho que governança é importante, né? Treinamento é importante. Domingo tocou muito nesse ponto. Não adianta TI ser aí o capitão do projeto, porque no final das contas as outras áreas precisam estar bem envolvidas nisso, né? Então, acho que a gente pode concluir com essas questões de medidas preventivas, privacidade por design, treinamentos, conscientização, e você não pode proteger o que não sabe. Então, é importante ter um registro das atividades, um registro de tudo que é feito pela empresa, dos fluxos de dados, né? Então, aquele mapeamento que a lei prevê é super importante para que haja a identificação de riscos, identificação de gaps da empresa em relação à segurança da informação, mas principalmente em relação à forma como ela tem protegido também os acessos até internos e tudo isso, né? Então, minimização de acessos, minimização de dados coletados, né? Para minimizar, por fim, possibilidade, né? Minimizar os riscos de incidentes. Então, gente, quero agradecer muito a vocês. Sei que vocês tinham muito mais coisa para falar, mas hoje, de fato, o tempo se esgotou. Então, agradeço a vocês, agradeço ao governo britânico pela parceria. Os participantes vão receber o material elaborado. E obrigada, se vocês quiserem aí dar um tchau, agradecer, enfim, falar algumas palavras, agradeço também, tá? Eu quero, Clarissa, quero agradecer o convite, dizer que eu sei que não deu tempo de explorar todos os aspectos, mas quem sabe haverá outras oportunidades, e que eu também quero receber o material, por gentileza. Se puder me mandar, eu estou muito interessada em ler. Obrigada. Prazer te conhecer, Domingo.
prazer é todo meu e uma honra, né? Impressionante como vocês estão fazendo muito progresso lá na NPD. Eu estava até comentando aqui antes como eu estou positivamente impressionado e até, além de tudo, é um orgulho para quem paga imposto, assim, sabe? Me deixa feliz, queria registrar isso. Parabéns, muito obrigado a todos que participaram aqui hoje. Clarissa, fico lisonjeado com o convite e, obviamente, também quero material, quero aprender cada vez mais aqui com todos vocês. Muitíssimo obrigado, de coração. Obrigada, pessoal. Só lembrando que esse evento vai estar disponível no YouTube, tá? Obrigada, boa tarde a todos.